Em fevereiro de 1804, o primeiro trem a vapor da história cumpriu a sua primeira jornada. Até então, os animais eram os meios mais importantes de transporte. A partir dessa data, cargas grandes passaram a ser carregadas mais rapidamente, entre longas distâncias. A locomotiva a vapor é uma das principais invenções da primeira revolução industrial. O seu surgimento só foi possível devido à criação de um motor a vapor funcional feito por James Watt. Richard Trevithick inventou a locomotiva a vapor com o resultado de uma aposta. Deixa o like. Ele queria que sua locomotiva substituísse os cavalos que puxavam carros com cargas pesadas de uma siderúrgica para um canal próximo. As condições para a inovação do engenheiro inglês eram duas invenções que já haviam sido feitas: trilhos que eram empregados em minas e um motor a vapor relativamente potente. Trevithick então combinou os dois. Ele colocou um motor a vapor nos trilhos e usou sua potência para dirigir sobre rodas. Assim, nasceu a primeira locomotiva. Porém, para Watt, o motor de Trevithick apresentava problemas com relação à segurança, ou talvez seja uma pequena inveja, pois Watt havia inventado um motor a vapor capaz de suportar uma pressão de pouco mais de 1 kg por centímetro quadrado. Já o motor de Trevithick suportava 26 kg por centímetro quadrado. Era um cilindro menor com um menor número de partes móveis e, consequentemente, um motor mais compacto. Trevithick instalou esse motor em uma locomotiva que recebeu o nome de Newcastle em 1802 e colocou nos trilhos das minas de ferro do país de Gales para puxar cargas que originalmente eram efetuadas por cavalos. Entretanto, o motor, apesar de relativamente pequeno, era tão pesado que acabou destruindo os trilhos. Apesar de apresentar uma evolução significativa, o motor projetado por Trevithick ainda não é o ideal para impulsionar uma locomotiva. Ela apresenta problemas de suspensão e condução, além de um peso excessivo que acabava danificando os trilhos. Tradicionalmente, espera-se que toda invenção apresente vantagens em relação ao objeto que ela está substituindo, mas isso nem sempre é tão fácil de se realizar. A locomotiva deveria ser mais rápida e deveria suportar mais cargas que as carroças puxadas por cavalos, mas não foi isso que ocorreu inicialmente. Vários fatores conspiraram para que o progresso da locomotiva fosse lento. Entretanto, a entrada de uma nova pessoa em cena mudaria drasticamente. Isso era o inglês George Stephenson, cujo trabalho o tornaria conhecido como o pai das ferrovias. Você ainda está assistindo? Então se inscreve no canal. A história de George é particularmente interessante. Filho de um trabalhador pobre das minas de carvão, passou a infância na penúria e começou a trabalhar aos 7 anos. Desempenhou os mais humildes ofícios, sempre revelando rara inclinação para a mecânica. Sua esposa morreu jovem em 1806, deixando para criar seu filho sozinho, que ele enviou para a escola em Newcastle para aprender matemática. E todas as noites, quando o menino chegava em casa, o pai e o filho realizavam o dever de casa juntos. E foi aprendendo algumas coisas que vão ajudar ele futuramente. Em 1812, George conseguiu um emprego de mecânico na ferrovia da mina de Killingworth, onde ganhou a reputação de um cara que poderia resolver problemas muito difíceis. Sua fama fez com que a companhia o escolhesse para pesquisar e desenvolver uma locomotiva para o transporte de carvão nas minas. Os trabalhos de pesquisa de George resultaram na locomotiva Blucher, que funcionava até que bem, mas não satisfeito, ele procurou melhorar o poder da sua locomotiva, inventando a Steam Blast, pela qual o vapor de escape era redirecionado para cima da chaminé, puxando ar atrás dela que entrava na caldeira e aumentava a potência do motor. O novo design de George tornou-se a locomotiva verdadeiramente prática, resultando em um motor de contração muito superior. A inovação de engenharia mais importante no desenvolvimento das locomotivas, porém, ela não parou por aí. Poucos anos depois, aperfeiçoou a sua invenção, a deixando mais econômica, e melhorou os trilhos. Com isso, em 1822, foi contratada pela ferrovia Stock Nation. Em 1825, apresentará sua nova criação em uma viagem inaugural. A locomotiva Locomotion, que atingiu uma velocidade de 24 km por hora, foi utilizada primeiramente para o transporte de carga.
e depois utilizada para o transporte de pessoas depois de 5 anos. A ferrovia de Liverpool-Manchester, entretanto, estava à procura de uma locomotiva mais apropriada para o transporte de pessoas. Então ela abriu uma concorrência em que George participou, construindo com a ajuda de seu filho uma locomotiva chamada Rocket, o foguete inglês. Essa nova máquina deixa literalmente os competidores na fumaça, atingindo a velocidade de 48 km por hora, mais rápido que um cavalo a galope. A viagem inaugural na ferrovia ocorreu no dia 15 de setembro de 1830, quando a multidão pôde assistir à apresentação de 8 novas locomotivas criadas por George, puxando trens que carregavam 600 pessoas. Posteriormente, muitos túneis tiveram que ser abertos, bem como serviços de terraplanagem foram executados, para assegurar que as ferrovias chegassem aonde fosse necessário. George tornou-se um homem muito famoso, recebendo o cargo de engenheiro-chefe em diversas minas férreas. Ele morreu em 12 de agosto de 1858. Seu único filho, Robert, que foi um engenheiro ferroviário, trabalhou com o pai em muitos dos seus projetos. O impacto das locomotivas nas comunidades locais foi imenso, já que ele facilitou o acesso da população a áreas onde nunca estiveram. Não foi surpresa que a notícia se espalhou pela Europa e pelos Estados Unidos, e ferrovias começaram a brotar por toda a parte, seguindo o modelo da ferrovia de Liverpool-Manchester. A locomotiva não facilitou apenas o transporte de pessoas, ela revolucionou o transporte de cargas de uma viagem de 6 meses em 7 dias, impulsionando e acelerando o crescimento dos países que foi adotada. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, clique no gostei, se inscrevam no canal, um abraço, fui!